Já parou para pensar em como enxergamos a morte? Geralmente como algo sério, solene e inevitável. Mas a vida, ou melhor, a história, nem sempre segue esse roteiro. Algumas pessoas deixaram este mundo não por grandes tragédias, mas por acidentes tão absurdos, tão bizarros, que acabaram sendo lembradas menos pelo que fizeram em vida e mais pela forma inacreditável como partiram. São casos que nos fazem balançar a cabeça e perguntar: mas como isso foi possível? Hoje, vou lhes contar 6 histórias reais de pessoas que encontraram a morte das maneiras mais improváveis imagináveis. Não são histórias inventadas, nem lendas urbanas. São fatos documentados, registrados em jornais e investigados por autoridades. E cada uma delas nos deixa uma lição valiosa sobre ironia, vaidade, obsessão ou simplesmente sobre o quão imprevisível a vida pode ser. Prepare-se, porque vocês vão conhecer histórias que parecem roteiro de comédia, mas que aconteceram de verdade. E no final, talvez nunca mais olhem para certas coisas do cotidiano da mesma forma. Jimmy Hasselden não era um homem qualquer. Ele era um empresário de sucesso, filantropo, milionário, que havia doado dezenas de milhões a instituições de caridade. Em 2010, aos 62 anos, ele era o orgulhoso proprietário da Segway Inc., a empresa por trás daquele patinete elétrico futurista de 2 rodas que prometia revolucionar o transporte pessoal. Lembram-se do Segway, não é? Aquele veículo que as pessoas ou achavam genial ou completamente ridículo. A ironia é que o aparelho era tanto zombado quanto admirado. As pessoas faziam piada dizendo que parecia ridículo, era caro demais e parecia mais perigoso do que útil. Mas Hasselden acreditava fervorosamente no produto. Ele não só o vendia, como também o vivia. Era um entusiasta genuíno da tecnologia. No dia 26 de setembro de 2010, Hasselden estava testando uma versão off-road do Segway em sua propriedade perto de Boston Spa, em West Yorkshire, na Inglaterra. A máquina era projetada para aguentar terrenos irregulares, então ele decidiu levá-la por um caminho estreito que dava para um barranco íngreme. Era um dia normal até que deixou de ser. Testemunhas relataram que ele se afastou para deixar um homem passar com seu cachorro. No momento seguinte, o desastre aconteceu. Hasselden perdeu o controle do Segway. Os relatos divergem. Alguns dizem que o aparelho teve uma falha mecânica, outros que ele simplesmente calculou mal o terreno. Mas uma coisa é certa, Hasselden despencou do barranco de 9 metros de altura. O Segway foi junto com ele, despencando no rio lá embaixo. Minutos depois, tanto o homem quanto a máquina foram retiradas da água. Hasselden foi declarado morto no local do acidente. A ironia era brutal demais para ser ignorada. O homem que era dono da empresa Segway, que acreditava no futuro daquele produto e o promovia como seguro e confiável, havia morrido justamente enquanto o utilizava. Não demorou para que as manchetes ao redor do mundo jogassem sal na ferida. CEO da Segway morre em acidente com Segway. A morte de Hasselden gerou debate sobre a segurança do aparelho, mas a maioria das pessoas se lembrava dela pelo absurdo puro. Apesar de ser um empresário condecorado e um doador generoso que havia contribuído com mais de 23 milhões de libras para causas nobres, seu legado ficou inextricavelmente ligado à sua morte bizarra. Pensem nisso por um momento. Um homem dedicou sua vida a construir algo, a acreditar em uma visão de futuro. Ele queria mudar a forma como as pessoas se moviam pelo mundo. E no final, aquilo que ele mais defendia foi exatamente o que o tirou deste mundo. É uma lembrança cruel de que mesmo aqueles que fazem fortunas tentando mudar o mundo não estão imunes a se tornarem, por ironia, a piada da história. Hasselden merecia ser lembrado por sua generosidade, por suas conquistas empresariais, por tudo que ele construiu. Mas a história, às vezes, é cruel. E quando a ironia é forte demais, ela apaga tudo mais. Já pensaram nisso? Como seria ser lembrado não pelo que fizeram de melhor, mas pela forma mais absurda como partiram? É uma reflexão pesada, mas necessária, porque nos mostra que o controle que achamos ter sobre nossa vida, sobre nosso legado, é muito mais frágil do que queremos admitir. Algumas mortes são cruéis reviravoltas do destino, mas poucas são tão perfeitamente irônicas quanto a de Gary Roy, um advogado de Toronto. Conhecido entre seus colegas como excêntrico, mas divertido, Roy tinha um hábito peculiar.
Ele adorava demonstrar a resistência das janelas de seu escritório de advocacia, localizado no 24º andar. As paredes de vidro da Toronto Dominion Bank Tower eram supostamente inquebráveis, e Roy já havia provado isso antes, atirando-se contra elas e ricocheteando inofensivamente para o espanto de estagiários e novos contratados. Era um truque de festa que misturava perigo e autoconfiança, e sempre funcionava. Até que, um dia, deixou de funcionar. Era 9 de julho de 1993. Durante uma recepção para estudantes de direito, Roy decidiu, mais uma vez, fazer sua demonstração. Na frente de uma multidão de jovens estagiários, ele correu com toda a força contra uma das janelas gigantes. Assim como antes, o vidro não se estilhaçou. Mas, desta vez, a moldura inteira da janela cedeu sob o impacto. Sem nada para segurá-lo, Roy despencou 24 andares até sua morte, na rua, lá embaixo. O incidente deixou as testemunhas horrorizadas. A polícia confirmou mais tarde que o vidro em si não havia quebrado. Ele permaneceu intacto durante toda a queda. O argumento de Roy sobre a resistência do vidro tinha sido tecnicamente provado correto, embora ao custo definitivo de sua vida. A história ganhou manchetes internacionais, e Roy foi rapidamente imortalizado em listas das mortes mais bizarras e irônicas da história. Advogados fizeram piadas sombrias sobre seu caso hermético. E outros apontaram o absurdo de repetir um truque perigoso sem nunca ter considerado a moldura que sustentava o vidro. Para seu escritório, Holden Day Wilson, a morte de Roy foi um pesadelo. Eles nunca conseguiram se desvincular da associação com o truque bizarro de Roy e, em poucos anos, a outrora prestigiada firma dissolveu-se completamente. Gary Roy, uma mente jurídica brilhante com uma carreira promissora, ficou conhecido não por seus casos, mas por provar que uma janela era forte o suficiente para matá-lo. Há algo profundamente perturbador nessa história, não há? Porque Roy não estava sendo malicioso, ele não estava tentando se machucar. Ele simplesmente tinha confiança demais em algo que pensava conhecer. Ele tinha feito aquilo antes. Funcionou, por que não funcionaria de novo? Essa é a armadilha da repetição. Quando algo funciona uma vez, 2 vezes, 3 vezes, nossa mente cria uma falsa sensação de segurança. Esquecemos que cada vez é independente da anterior. Que as condições podem mudar. Que a sorte pode acabar. Oi morreu porque confundiu sorte com certeza. E essa é uma lição que se aplica a tantas áreas da nossa vida. Quantas vezes fazemos algo arriscado só porque sempre funcionou antes? Quantas vezes ignoramos sinais de perigo porque nossa experiência passada diz que está tudo bem? A morte de Gary Roy não foi apenas absurda, foi uma demonstração trágica de como a autoconfiança excessiva pode nos cegar para riscos reais. Ele estava tão focado em provar que o vidro era forte que nunca parou para pensar nas outras variáveis, e isso custou sua vida. Se há algo que as pessoas não esperam que as mate, é uma máquina de venda automática. Mas, de acordo com estatísticas de segurança, essas máquinas já causaram dezenas de mortes ao longo das décadas, geralmente quando alguém tenta sacudi-las depois que o lanche fica preso. Um homem na Califórnia, entretanto, transformou isso em uma das mortes mais bizarras já registradas na história. Em 1992, um homem de 27 anos decidiu que não aceitaria a derrota quando um saco de salgadinhos ficou preso dentro da máquina. Em vez de dar de ombros e ir embora, ele balançou a unidade massiva para frente e para trás, tentando liberar seu lanche. Testemunhas relataram mais tarde que ele estava sacudindo a máquina com tanta violência que ela inteira inclinou perigosamente. E então, aconteceu. A máquina de venda automática tombou para frente, com todo o seu peso esmagando-o. O impacto esmagou seu peito, prendendo-o ao chão. Quando os paramédicos chegaram, era tarde demais. O homem havia sido morto não pela fome, mas pela própria máquina projetada para saciá-la. O que tornou essa morte ainda mais absurda é que casos semelhantes já haviam sido documentados. Campanhas de segurança no final dos anos 1980, inclusive, alertavam para não balançar ou inclinar máquinas de venda automática, apontando o perigo de seu design pesado na parte superior. Mas, para esse homem, a frustração superou a cautela. Reportagens transformaram sua morte em um símbolo de insensatez.
Comentaristas apontaram que um simples dólar perdido dificilmente valeria uma vida. Outros não puderam deixar de notar a ironia amarga. Ele morreu tentando forçar a saída de um saco de salgadinhos que provavelmente custava menos de $1. Desde então, as máquinas de venda automática foram redesenhadas com melhores sistemas de ancoragem, mas a imagem de um homem esmagado sobre uma delas permanece como um conto de advertência sombriamente cômico. Sua morte não foi apenas idiota, foi quase absurda de forma cartunesca. Um lembrete de que até os objetos mais comuns podem se tornar mortais quando a impaciência humana assume o controle. Vamos ser honestos por um segundo. Todos nós já passamos por isso, certo? Colocamos nosso dinheiro na máquina, escolhemos nosso lanche e ele fica preso ali, pendurado, nos provocando. É irritante, é frustrante, sentimos que fomos roubados. Mas aqui está a questão. O homem morreu por menos de $1. Pensem nisso. Menos de $1. Quanto vale a vida de vocês? Quanto vale um momento de raiva contra uma máquina? Essa história nos faz refletir sobre algo maior, sobre como reagimos quando as coisas não saem como esperamos, sobre como a frustração pode nublar completamente nosso julgamento. Esse homem provavelmente não acordou naquele dia pensando que morreria. Ele provavelmente nem considerou que estava em perigo real. Na cabeça dele, estava apenas tentando recuperar o que era seu por direito. Mas a realidade não se importa com o que achamos justo. A física não negocia com nossa indignação. Aquela máquina pesava centenas de quilos. Uma vez em movimento, não havia como voltar. E a parte mais triste, campanhas de segurança já haviam alertado sobre exatamente isso. A informação estava lá, os avisos existiam. Mas, no calor da frustração, ele não pensou nisso. Ou pensou e decidiu que o risco valia a pena. Quantas vezes na vida fazemos isso? Quantas vezes sabemos que algo é arriscado, mas nossa emoção do momento nos convence de que tudo ficará bem? Quantas vezes colocamos em risco algo valioso por algo trivial? A morte desse homem é absurda, sim, mas também é um espelho desconfortável que nos mostra o quão irracionais podemos ser quando se trata de coisas pequenas que nos irritam. A história está cheia de inventores que acreditaram tão fortemente em suas criações que as testaram em si mesmos. Mas esse caso pertence a Franz Reichelt, um alfaiate da Áustria que se convenceu de que poderia mudar o futuro da segurança na aviação. Conhecido em Paris como o alfaiate voador, Reichelt estava obcecado com o problema de pilotos caindo do céu. No início do século XX, o voo ainda era novo e perigoso, e os paraquedas eram volumosos e impraticáveis. Reichelt acreditava que tinha a solução, um traje paraquedas que combinava roupa com um dócil salva-vidas. Em 1912, ele havia passado anos mexendo com protótipos. Seus designs eram ridicularizados por muitos, mas Reichelt insistia que sua invenção funcionaria. Ele persuadiu as autoridades parisienses a permitir que ele atestasse da Torre Eiffel. Inicialmente, os funcionários acreditavam que ele usaria um boneco, mas na manhã de 4 de fevereiro de 1912, para o choque de todos, Reichelt anunciou que faria o salto ele próprio. Vestindo seu traje paraquedas, ele subiu à primeira plataforma da Torre Eiffel, cerca de 57 metros acima do chão. Uma multidão se reuniu lá embaixo, junto com jornalistas e cinegrafistas ansiosos por capturar o espetáculo. Enquanto ele estava na beirada, testemunhas imploraram para que ele não fizesse aquilo. Ele as dispensou, insistindo que confiava em seu design. Reichelt saltou. Por uma fração de segundo, o tecido se expandiu, mas rapidamente desabou ao redor de seu corpo. O traje se envolveu ao redor de seu corpo como um cobertor emaranhado. Ele despencou direto ao chão, atingindo a terra congelada em velocidade fatal. Espectadores horrorizados correram para o local, mas não havia mais nada a fazer. O que tornou essa morte especialmente assombrosa foi que ela foi capturada em filme. A filmagem granulada em preto e branco mostra Reichelt de pé, orgulhosamente antes de seu salto e depois seu corpo sem vida deitado na terra. A imagem circulou pela Europa, transformando o que ele esperava que fosse seu triunfo em um constrangimento internacional.
Por anos, as pessoas debateram se Reichelt havia sido delirante ou simplesmente teimoso demais para enxergar as falhas em seu design. Especialistas em aviação confirmaram depois que o traje não tinha chance de funcionar. Era pequeno demais para desacelerar sua queda. Ao tentar salvar vidas, Reichelt acabou se tornando vítima de sua própria invenção. Hoje, sua história permanece como uma das mortes mais trágicas e evitáveis na história da invenção. Um conto de advertência sobre a fé cega nas próprias ideias. Existe algo profundamente trágico em Franz Reichelt, porque, ao contrário dos outros casos que vimos, ele não estava sendo vaidoso ou imprudente por diversão. Ele genuinamente queria ajudar. Ele via pilotos morrendo e queria salvar vidas. Sua intenção era nobre. Mas boas intenções não são suficientes. Não quando você está lidando com física, com gravidade, com forças que não negociam. O erro de Reichelt foi confundir convicção com evidência. Ele acreditava tanto em sua ideia que ignorou todos os sinais de que ela não funcionaria. Os testes anteriores com bonecos haviam falhado. Especialistas haviam alertado que o design era falho. Mas ele não quis ouvir. Ele tinha certeza. E essa certeza o matou. Isso nos faz pensar em quantas vezes na vida nos apegamos a uma ideia só porque é nossa, porque investimos tempo nela, porque acreditamos nela, porque não queremos admitir que pode estar errada. Ignoramos feedback, descartamos críticas, nos convencemos de que os outros é que não entendem. Reichelt tinha acesso a testes. Poderia ter continuado testando com bonecos. Poderia ter refinado o design. Mas ele estava impaciente. Queria provar que estava certo. E essa pressa, essa necessidade de validação, custou sua vida. A imagem dele parado na beirada da Torre Eiffel, momentos antes de saltar, é assombrosa, porque podemos ver a confiança nele. Ele realmente achava que ia voar, que ia fazer história, que ia provar que todos estavam errados. E em um sentido cruel, ele fez história, só que não do jeito que imaginava. Quando se trata de mortes inusitadas, algumas nascem da arrogância, outras da imprudência, e algumas de nada mais que vaidade. Hans Steininger, o prefeito de Braunau-Anin, na Áustria, no século XVI, no século XVII, encaixa-se perfeitamente na última categoria. Steininger era famoso em sua cidade por uma coisa: sua barba. Ela tinha supostamente mais de 1,2 metros de comprimento. Era tão massiva que ele frequentemente a enrolava e guardava em um bolso para evitar que arrastasse no chão. Sua barba havia se tornado sua marca registrada, um motivo de orgulho e um símbolo de autoridade. Em 28 de setembro de 1567, no entanto, ela se tornou a causa de sua queda. Naquele dia, um grande incêndio irrompeu em Braunau. O caos se espalhou pela cidade enquanto os moradores corriam para escapar das chamas. Na confusão, Steininger esqueceu de enrolar e guardar sua barba. Enquanto ele se apressava pela rua, seu longo pelo facial ficou preso sob seus pés. Ele tropeçou, perdeu o equilíbrio e caiu de uma escada. A queda quebrou seu pescoço, matando-o instantaneamente. Testemunhas oculares recontaram mais tarde o absurdo da cena. O prefeito respeitado, conhecido por sua sabedoria e liderança, foi derrubado não pelo fogo, nem pelo pânico, mas por sua própria barba. Sua morte foi tão bizarra que rapidamente se tornou lenda local, e até hoje, Braunau exibe uma porção de sua barba em um museu da cidade. A ironia é cortante. Steininger havia sobrevivido a guerras, pragas e turbulências políticas apenas para ser derrubado por algo tão ridículo quanto seu próprio pelo facial. Sua morte se tornou um provérbio na Áustria, um aviso contra o orgulho, a vaidade e os perigos de ignorar a praticidade em nome da aparência. Mais de 450 anos depois, as pessoas ainda balançam a cabeça diante do absurdo. Morrer em um incêndio teria sido trágico. Morrer por inalação de fumaça, compreensível. Mas morrer tropeçando na própria barba? Essa foi uma morte tão peculiar que se tornou imortal. Vamos falar sobre vaidade por um segundo. Não de forma julgadora, mas de forma honesta. Todos nós temos algo que valorizamos em nossa aparência. Algo que nos define, que nos faz sentir especiais.
Para Steininger, era sua barba extraordinária. Ela era sua identidade, sua marca, seu legado. Vamos falar sobre vaidade por um segundo. Não de forma julgadora, mas de forma honesta. Todos nós temos algo que valorizamos em nossa aparência, algo que nos define, que nos faz sentir especiais. Para Steininger, era sua barba extraordinária. Ela era sua identidade, sua marca, seu legado. Mas aqui está a questão. Quando algo se torna tão central para nossa identidade, podemos começar a priorizá-lo em detrimento de coisas mais importantes, como a segurança, como a praticidade, como o bom senso. Steininger sabia que sua barba era um risco, por isso ele a enrolava e guardava. Mas, naquele momento de crise, em meio ao caos, ele esqueceu. E aquele esquecimento custou sua vida. O que nos fascina nessa história é como ela é universal. Não é apenas sobre uma barba. É sobre qualquer coisa que valorizamos tanto que deixamos de ver os riscos associados. Pode ser um hábito, um objeto, um comportamento. Nos apegamos tanto que ignoramos os sinais de perigo. E quando o desastre finalmente acontece, todos olham e pensam: como ele não viu isso vindo? Mas a verdade é que quando estamos dentro da situação, quando algo é tão parte de nós, é difícil ver objetivamente. Steininger provavelmente nunca imaginou que sua barba poderia matá-lo. Na cabeça dele, era apenas parte de quem ele era, algo belo, impressionante, algo que as pessoas admiravam. Até que deixou de ser. A lição aqui não é que devemos abandonar tudo o que amamos por medo, mas talvez seja que devemos olhar honestamente para as coisas que priorizamos e perguntar: isso está realmente nos servindo ou está nos colocando em risco de formas que não queremos admitir? Steininger governou uma cidade, tomou decisões importantes, viveu uma vida significativa, mas no final ele é lembrado pela barba, e não de forma gloriosa, mas cômica, trágica, absurda. Sua barba está em um museu, um monumento não à sua grandeza, mas à sua morte ridícula. É isso que queremos que reste de nós? Um símbolo de como nossa vaidade nos derrubou? Algumas pessoas buscam a imortalidade através da ciência, outras através da fama, e algumas, como o entusiasta da saúde Basil Brown, através de dietas que prometiam vitalidade eterna. Infelizmente, sua busca pela saúde perfeita se transformou em uma das mortes mais bizarras já registradas. Brown, um homem de 48 anos, de Croydon, Inglaterra, era obcecado por uma vida saudável. Um firme crente no poder dos remédios naturais, ele evitava a medicina tradicional sempre que possível. Em vez disso, confiava em doses massivas de vitaminas, vegetais e sucos. Amigos o descreviam como excêntrico, mas sincero, sempre falando sobre como a nutrição era a chave para uma vida longa e vibrante. Em 1974, no entanto, Brown levou suas crenças ao extremo. Ele decidiu embarcar no que chamou de plano de desintoxicação focado fortemente em cenouras. Sua lógica era simples: cenouras eram ricas em beta-caroteno e vitaminas, e, portanto, quanto mais consumisse, mais saudável ficaria. O que ele não percebeu, no entanto, foi que o excesso de qualquer coisa, mesmo um vegetal, pode ser fatal. Ao longo de apenas 10 dias, Brown consumiu uma quantidade surpreendente de suco de cenoura. Relatórios estimaram o consumo de cerca de 1 galão por dia. Além disso, ele engoliu cerca de 70 milhões de unidades de suplementos de vitamina A. Para colocar isso em perspectiva, a ingestão diária recomendada de vitamina A é de cerca de 3.000 UI para homens. Brown estava tomando doses dezenas de milhares de vezes maiores. No início, os efeitos foram cosméticos. Sua pele desenvolveu uma tonalidade laranja estranha, uma condição conhecida como carotenemia, causada pelo excesso de beta-caroteno no sangue. As pessoas brincavam que ele parecia ter sido pintado com spray, mas, sob a superfície, seu fígado estava sendo destruído pela sobrecarga tóxica. Depois de dias de náusea, fadiga e dor abdominal intensa, Brown desabou. Os médicos confirmaram mais tarde que sua morte foi causada por envenenamento por caroteno, uma overdose fatal de vitamina A provocada por sua dieta extrema de suco de cenoura. O absurdo era inegável.
Um homem que passou a vida tentando alcançar a saúde através de alimentos naturais havia se envenenado com algo tão comum quanto cenouras. Sua morte foi amplamente noticiada nos jornais britânicos da época, frequentemente com um tom de incredulidade. Um jornal comentou cruelmente que ele havia se transformado em uma cenoura. Nutricionistas apontaram que o caso de Brown era um exemplo extremo de uma verdade básica: a moderação é essencial. Embora cenouras em quantidades normais sejam perfeitamente saudáveis, consumir galões de suco e megadoses de vitaminas era imprudente. Isso destacou os perigos de se automedicar com suplementos sem entender a ciência por trás deles. O legado de Basil Brown tornou-se uma piada sombria em círculos médicos, frequentemente citado em palestras como exemplo de hipervitaminose, o envenenamento por vitaminas. Seu nome vive não por sua dedicação à saúde, mas por como, espetacularmente, sua obsessão se voltou contra ele. No fim, o homem que acreditava que poderia enganar a doença bebendo infinitamente suco de cenoura provou apenas que realmente se pode ter demais de algo bom. A história de Basil Brown me parte o coração de uma forma diferente das outras, porque ele estava tentando fazer a coisa certa. Queria ser saudável, queria viver mais, queria estar bem. Essas são aspirações que todos compartilhamos. O problema foi que ele confundiu quantidade com qualidade. Achou que se um pouco era bom, muito seria melhor, e mais ainda seria ainda melhor. Vivemos em uma época onde há tanta informação sobre saúde, tantas dietas, tantos suplementos, tanto barulho nos dizendo o que devemos ou não fazer. E no meio disso tudo é fácil se perder. É fácil se convencer de que descobrimos o segredo, o truque, a resposta que ninguém mais sabe. Brown não consultou médicos, não fez exames, não monitorou seus níveis. Ele simplesmente decidiu que sabia o que estava fazendo e foi até o limite, e além dele. O detalhe da pele laranja é particularmente perturbador, porque era um sinal visível, óbvio, de que algo estava errado. As pessoas brincavam sobre isso. Ele provavelmente via no espelho. Mas, em vez de parar, em vez de questionar, ele continuou. Porque, na cabeça dele, aquilo provava que estava funcionando. Essa é talvez a coisa mais perigosa sobre obsessões. Elas nos fazem reinterpretar sinais de alarme como sinais de progresso. O fígado de Brown estava falhando. Seu corpo estava tentando desesperadamente processar a toxicidade, tentando sobreviver. Mas ele não parou, não até que fosse tarde demais. E agora, décadas depois, seu nome é sinônimo de excesso, de obsessão, de como até as melhores intenções podem nos matar se não houver equilíbrio, se não houver moderação, se não houver humildade para admitir que talvez, só talvez, não sabemos tudo. Aqui estamos, 6 histórias, 6 vidas, 6 mortes que parecem impossíveis, mas que realmente aconteceram. O que todas elas têm em comum? Cada uma dessas pessoas estava fazendo algo que, para elas, fazia sentido naquele momento. Hesseldon acreditava em seu produto. Roy confiava em sua experiência. O homem da máquina queria seu lanche. Reichelt queria salvar vidas. Steininger tinha orgulho de sua imagem. Brown queria saúde perfeita. Nenhum deles acordou pensando que morreria de forma ridícula. Nenhum deles imaginou que seria lembrado dessa forma. Mas a vida, meus amigos, tem um senso de humor cruel e impiedoso. A verdade é que essas histórias são espelhos. Elas nos mostram o quão frágeis somos, o quão tênue é a linha entre o ordinário e o trágico. Elas nos lembram que confiança excessiva, impaciência, obsessão, vaidade, todas essas coisas podem ter consequências que nunca imaginamos. Mas também nos lembram de rir, porque se não rirmos do absurdo, ele nos esmaga. Essas pessoas não voltam, suas histórias permanecerão para sempre. E talvez, só talvez, ao ouvi-las, aprendamos algo. Sobre limites, sobre moderação, sobre humildade. Porque, no final, nenhum de nós é imune ao absurdo da existência.